Ok, Aí, vamos lá. Só para depois eu te adiantar, eu coloquei. Porque é muito comum a gente ter dificuldade em alguns termos. Aí eu depois de você fazer seus comentários, fica à vontade. Eu só queria trazer a aham, origem da palavra Messias e a origem da palavra Cristo. Pra gente, né, ter um pouquinho lá da estrutura, né, historiográfica lá, bíblica, né? Tá bom? Vamos lá. vamos lá. Livro O Espírito de Verdade, capítulo 94. E se vos digo a verdade, por que não creis? Está em João, capítulo 8, versículo 46. Verdade e crença. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênção de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar, ofender ou ferir, a qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou. Não sofisticou, tapeou, né, por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições, cedeu a benefício de todos, não temeu nem vacilou ao indicar a realidade, nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações, serviu sempre. Se ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da caridade evangélica, amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, na elucubração, reflexão e estudo, da teoria e no esforço de aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Olha, boa pergunta. Só Jesus mesmo, né? Porque tudo isso, ele realmente é aquilo que a gente fala, é um Cristo bem elevado, porque para a gente chegar, fazer tudo isso que ele fez, sem reclamar, fazer com amor, nós estamos aprendendo isso agora, né? E a si mesmo, porque está ali na doutrina, a doutrina está ensinando para a gente, né? Então, a gente já está começando a olhar o outro com mais carinho, fazer sem cobrar, né, alguma coisa. Ah, eu fiz, o fulano vai ter que fazer também. Não. Então, é muito difícil. A gente vai ter que estudar muito isso, porque ele realmente mostrou o que é o amor, né? Ele amou mesmo. Então, ele fez aquilo ali, ele fez, né? E a gente ainda faz alguma coisa e ainda se cobra. Ah, por quê? Ah, vou fazer, eu não estou com vontade, né? Então é complicado, né? Tô zero e essa, só você mesmo. Não dá para não. Não, mas fica à vontade. Pode comentar mais se quiser, o que você mais gostou e tal. Fica à vontade. Ah, eu quando gosto é quando ele fala desse amor puro, né? E quando ele fala desse amor, né? Esse perdão, ele olha, a pessoa faz alguma coisa, ele perdoa, né? Só a gente imaginar ele ali na cruz com tudo aquilo que ele passou na cruz. Aí ele chamou aquele soldado, né? Para aquele da lança, né? Para reencarnar aqui, para ser um apóstolo, né? Digamos assim, né? Tu já pensou? É muito amor, só Jesus mesmo. A gente não tô nesse patamar, é só Jesus, entendeu? Amor crístico, né? É um nível muito alto. Realmente. Um nível muito alto, realmente. Mas vamos lá. Eu queria começar justamente, só pra gente. A gente usa muito a expressão, né? Messias, né? E ele fala isso, né? Jesus lecionou a verdade
em todas as situações da peregrinação messiânica. Ou seja, ele tinha que passar por certas situações e por certos contextos. Já desde o passado antigo, né, desde o livro lá, Isaías narra detalhes, né, da vinda do Messias, porque o Messias não vai ser reconhecido, que o Messias ia sofrer, ia ser até mesmo crucificado, nem o osso da sua perna seria quebrado, nem o osso do seu corpo, né? Sua perna não, nem o osso do seu corpo seria quebrado. O texto fala de detalhes assim que Emmanuel até depois explica, né? Que foi o próprio Cristo que repassou essas informações sobre o que iria acontecer. Porque só nível de Cristo mesmo para saber esse nível de detalhes que está transcrito no livro de Isaías. Então, assim, todos nós que estudamos, né, o livro A Caminho da Luz, eu sei que é uma obra super complexa, é uma obra difícil de ler, difícil de estudar, mas recomendo a todos. Emmanuel traz a historiografia dos espíritos que povoaram aqui a Terra. Então, nós sabemos que 4 grandes povos, né, os egípcios, os hebreus, os indianos e os chamados cientificistas, né, o povo, esses chamados arianos, que são os cientificistas, esse conjunto esses 4 grupamentos, totalizava mais ou menos 1 milhão de almas, eles não são originários daqui da Terra. Vieram num processo de enxertia divina. Eles não alcançaram a evolução lá, onde eles estavam na constelação do Cocheiro, né? Numa certa estrela binária, chamado Capela, né? Demos o nome aqui na Terra de Capela. E, ao que a maioria das pessoas não compreendem, eles vieram com uma missão também. Deus só joga para cima. Cristos só jogam para cima. O que muitas pessoas chamam de degredo, por Cristo, para eles era uma missão. Né? Jesus explica a missão, faz as promessas que iria nascer com eles, com um desses povos, vai dar certo, confiem em mim, não tem problema, vocês vão se integrar novamente ao grupo de vocês lá e vocês vão cumprir uma missão aqui importantíssima. Vocês vão cumprir uma missão aqui divina. Então Jesus dá a tarefa para eles extremamente complexa. Embora todo mundo compreende que é um processo de degredo, né? Fica aquela saudade, aquele conjunto de humilhações pesadas, né? Essa civilização, dentre eles, tinham grupos que, naquela constituição física que eles viviam, eles se alimentavam pela radiação solar, né? Simplesmente absorviam na sua estrutura funcional daquele planeta as energias a partir do Sol, da estrela, que alimentava não só o planeta, mas todas as constituições que para a gente seria chamado de física, né? Constituição física daquele local. Então ele sai daquela condição e vem para um planeta que também precisa de um Sol. Os corpos físicos da Terra precisam de um Sol. Nós não podemos viver sem o Sol, né? Até o presidiário tem que tomar banho de sol. Ele não pode ficar enclausurado, prisioneiro de um lugar sem pegar sol nenhum, né? Mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque a gente tem que compreender um pouquinho lá a história, da onde veio esse termo Messias, tá? Messias, na grafia grega, né? Essa coisa aqui esquisita. Também está escrito como fosse... Esse sigma é o S, né? Então, Messias, né? É uma transliteração do aramaico. Que é Mexirá, não sei bem que fala isso não. Que para eles qual era a ideia do Messias, né? É um líder providencial, iluminado pela graça divina para reformar a ordem vigente das coisas, né? Então eles usavam essas expressões, né? Eles declaravam que alguém se tornou ou tem aparência que pode ser um Messias. Então, eles sabiam da vinda de alguém, né, na historiografia espiritual, eles tinham certeza pelas promessas do Cristo, que a gente chama hoje de Cristo, né, pelas promessas do Cristo
na escala espírita, né? Na escala espiritual, que recebeu esses espíritos aqui e deixou claro, vai dar certo, eu vou ajudar vocês, vai dar tudo certo, tudo vai funcionar. Então eles sabiam disso, eles sabiam que viria para a Terra um líder providencial, iluminado pela graça divina, para reformar a ordem vigente das coisas. É impressionante como que eles tinham essa certeza, não só eles, como o povo indiano, igualmente os egípcios, né, sabiam dessas promessas divinas de transformar, né, a estrutura atual psicológica deles e moral, reformar essa condição moral para estar numa condição melhor. Então, é como se fosse a ideia de um futuro rei ideal, né, empregado em inúmeras situações. Então, em inúmeras situações se usava esse termo, né? E a palavra Cristo vem do latim Christus, né? E do grego antigo, também tem sua origem, né? Porque a Bíblia, na verdade, que nós temos acesso, nós não temos o escrito original, né? É cópia da cópia da cópia. Então, a única pseudo-original que nós temos é do grego arcaico. Novo Testamento. Velho Testamento é o hebraico, é arcaico. Então, no grego, a ideia de Cristo, o que significa essa ideia? É o ungido, aquele que foi ungido, que também é sinônimo de Messias, cuja raiz encontra-se no verbo hebraico, né? Machash, né? Que é ungir. Era comum na estrutura hebraica, né? Pós-exílico. Pós-exílico. Estrutura hebraica pós-exílico e foi depois da destruição do Templo de Jerusalém, né? Usar a expressão ungido por Deus. Era comum usar essa expressão. Por exemplo, naquele grupamento, né? Eles tinham que declarar que alguém era o rei ali daquele dos judeus. Então, você dizia que ele era o Cristo. Você dizia que ele era o Cristo, ou seja, aquele que era ungido por Deus. Isso era uma forma de conferir respaldo à posição de um novo rei. E não vamos encontrar isso até mesmo no Velho Testamento, só para a gente observar que isso era um hábito comum no passado. Né? Exemplo de Isaías, né? 45:1, busquei aqui rapidamente. Ó. Assim diz ao Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações diante de sua face, e cingir, né, os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías também escrevia de uma maneira muito mais ligada à cultura daquela época, né? Não dá para ler aqui literalmente. A gente vai achar que Isaías era um alucinado. A quem toma pela mão direita. Deus não tem mão, pô. Como é que vai pegar pela mão direita? Então, essa mão direita é o lado da racionalidade, né? É o lado da racionalidade, de trazer razão. E a mão esquerda é como se fosse a emoção. Então, existiam esses dois campos na cultura hebraica. Mas aí tem que estudar a cultura hebraica para entender o que Isaías estava escrevendo. Né? Porque já que Isaías estava basicamente psicografando mensagens para aquele povo, para aquele grupo, ele estava escrevendo para aquele povo, para aquele grupo. Né? Sem estudar a cultura hebraica, a gente não consegue entender essas mensagens. Para abater nações diante da sua face. Lógico que não era para bater, para maltratar, para violentar. Era para abater no sentido de confrontar os objetivos. Né? Não impor mais objetivos tirânicos. Enfim, de novo, se for ler literalmente, como foi traduzido literalmente, palavra por palavra, as frases ficam até incoerentes. Né? Mas só para perceber que ele vem escrito assim, ó, assim diz ao Senhor, ao seu ungido. Ao seu ungido, ok? Só para poder entender que esse negócio de ungido por Deus já era utilizado. Qual é a diferença? A diferença é quando Pedro chega e fala. E tu que dizes quem eu sou? Aí Pedro pega e inspirar por inspiração divina. Ele não tinha condições culturais da cultura hebraica para fazer essas afirmações. E qual foi a afirmação que ele fez? Tu és o filho do Deus vivo.
o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, aquele que é ungido por Deus realmente. Aquele que é o próprio Filho de Deus. Porque na cultura deles, na cultura hebraica, né? E na cultura judaica, um vai descendendo do outro, né? Um vai absorvendo o que a própria família desenvolve, a própria história. A própria história judaica, né? Desde Abraão. Você vem nessa construção, certo? E lembrando que como é que Paulo de Tarso apresenta o Cristo para quem era judeu? Ele apresenta declarando a questão do sacerdote lá no templo. Não sei se vocês se recordam dessa historiografia. O sacerdote no templo, ele tinha a obrigação de fazer um sacrifício de sangue. Então, o sacerdote no templo, na hora de decidir alguma coisa, e para se consagrar como realmente um responsável ali do templo, ele tinha que, de tempo em tempo, fazer um sacrifício de sangue. Qual era o sacrifício? Ele cortava a mão e pingava algumas gotas de sangue dele mesmo lá, para demonstrar esse sacrifício. E Paulo de Tarso, muito inteligente, um grande estudioso da cultura hebraica, um grande estudioso de muita coisa, narra para os judeus, né, que ele realmente era o Messias, porque ele fez um grande sacrifício de sangue. Ele doou todo o sangue dele para a humanidade. Então, é nesse conceito que depois ficou as frases famosas: o sangue de Jesus tem poder, que não sei o quê. Não tem mais sangue nenhum, né? Jesus não tem mais sangue nenhum. O corpo, depois que o corpo físico vai embora, acabou tudo. Então, por que as pessoas ficam falando isso? Por causa dessa cultura hebraica. E é estranho, porque brasileiro falando o sangue de Jesus tem poder, mas a pessoa não entende que é da cultura hebraica. O judeu falar isso faria sentido. Um brasileiro falar não tem sentido nenhum. Né? Você não tem os hábitos judaicos, você não tem os hábitos do povo hebreu. Você não tem a menor ideia do que se tratava o templo, aquele sacrifício de sangue. Então, quando Paulo explica isso, fecha o contexto, né, desse sacrifício de sangue que o Cristo fez por toda a humanidade. Mas muito mais para dar esses exemplos messiânicos. Por isso que eu tô dando essa volta toda. Assim, então, ele é chato pra caramba, por que tá falando isso tudo? Porque a ideia aqui, ó, Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. Então ele não ficou inventando um monte de ritualística, ele não organizou um templo. Não é estranho? Ele não organizou um templo, ele não organizou um grupo específico num endereço fixo, ele não fez isso. Ele não chegou e ficou falando de formas que ninguém entende. Também não, embora algumas pessoas afirmam a parábola é porque ele explicava por parábolas porque ele queria esconder algumas coisas. Não é muito bem isso, né? É porque a parábola, aquela historieta, causa impacto na nossa percepção. Né? Você vê a parábola do filho pródigo, né? Todos tinham uma relação familiar muito forte na cultura hebraica. Né? Um filho que estava fora de casa, quase morto, e volta para casa. É claro que o pai da terra, grosseiro, né? Ou seja, o parentesco ali grosseiro da terra, fica feliz com o retorno do filho. Então, a mesma coisa com relação ao Pai Celestial, muito mais feliz ainda ele ficará. Então, os exemplos eram muito belos. O povo que realmente desejava entender, entendia, compreendia. Por quê? Porque ele concedeu, né, amor puro, bênçãos de luz e bens para a vida eterna. Mas que bens são esses, né? Bens para a vida eterna. Ele não entregou pedra preciosa para ninguém. Bens para a vida eterna, ele está falando de como moldar o psiquismo, moldar a sua forma de enxergar a vida, moldar o maior patrimônio de todos os tempos. Da onde eu venho, para onde eu vou e qual a minha relação com Deus. Então Jesus veio testemunhar, de dar o testemunho realmente. Olha, eu vou mostrar para vocês como é viver num corpo físico, eu vou viver num corpo físico igualzinho de vocês.
sofre dor, sangra. Se eu andar num lugar todo pedregoso, poeirento, ele suja, ele fica rachado, ele resseca. As mesmas dificuldades que o nosso corpo físico tem hoje, sem diferença nenhuma. 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 Então ele provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Como é que ele poderia provar os próprios testemunhos dos seus ensinos se ele estivesse habitando num corpo físico diferente? Ó, vocês vão ter que, né, viver esses ensinos nesse corpo aí. O meu é diferente, hein? O meu é divino. É óbvio que não. Como é que ele quer dar o testemunho de uma dificuldade? Ele não vai viver a mesma dificuldade. Então, por que eu estou falando isso, né? Fica assim, pô, mas por que está repetido dessa maneira? Porque mesmo no movimento espírita ocorreu um assédio de forças inferiores durante um bom tempo, com obras totalmente psicóticas, alucinadas, desconstruindo essa identidade desse testemunho do Cristo, dizendo que ele não tinha um corpo físico similar ao nosso, que ele não se alimentava, que ele não comia, que o corpo físico dele não era igual ao nosso. Ué, então tá, então se não é igual ao nosso, ele viveu uma experiência e nós estamos vivendo outras. Faz sentido isso? Não faz, né? Então, essa frase que ele provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos foi porque ele vestiu o mesmo uniforme de trabalho que nós vestimos e deixou claro com o seu exemplo como é viver uma vida na sua grandeza adequada, na sua grandeza que todos nós deveríamos estar vivendo. É esse o exemplo. Então, por exemplo, se a gente pega dentro da cultura hebraica, especificamente na cultura judaica, qual é o primeiro mandamento? Amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. E a teu próximo como a ti mesmo. Isso estava na lei. Jesus não trouxe isso como novidade. O que ele trouxe de novidade quando ele disse: amarás o teu inimigo, que antigamente dizia-se, né? Odiarás o teu inimigo e amarás o teu amigo, que era uma cultura mosaica para proteger um povo que estava preso na escravidão e que não sabia se defender no meio do deserto. É outra lógica. É tipo assim, ó, valorize a vida, o mínimo da vida. Que nem isso eles queriam fazer. Eram escravos, não iam lutar, não ia se opor a nada, não ia tentar preservar a própria vida. Então, ele, como legislador de um grupo, aplicou essas leis para aquele grupo, aquele período. Só que isso não fazia mais sentido, né? Como a lei de Talião também não faz mais sentido, e muito menos naquele período em que o Cristo já estava na Terra, não fazia jamais sentido, né? Então, quando Jesus vem à Terra e deixa claro quem é o meu próximo, não era à toa que alguns fariseus tivessem essa dúvida. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Porque existiam detalhes na lei que ninguém entendia, né? E aí Jesus vai e conta uma parábola para dar o exemplo de como você reconhece um próximo, né? A parábola do samaritano, por exemplo. Vamos descrever aquela historieta e fica claro, a parábola não tem nada nebuloso, tá tudo bem direto. Você tem que ajudar quem está precisando de mais ajuda, quem está no momento mais grave. Né? Você tem que ser sensível a isso. Então, é por isso que eu estou comentando sobre os próprios testemunhos, mas especificamente com relação ao complementar as leis, ele dá um complemento que a maioria de nós ainda não aceitamos. Então, amarás a pessoa amar o próprio núcleo familiar, a pessoa, embora exista um certo esforço, mas é mais natural, na nossa atual condição, é mais natural escolher amar alguém que é próximo do que alguém que é distante. Quem dirá amar o inimigo? A pessoa que te fez mal, a pessoa que quer te destruir. Aí você vai lá e faz o bem para a pessoa.
ama aquela pessoa, sabe que ali é uma centelha divina, que está em desenvolvimento assim como nós outros. Hoje está chateado, zangado, mas possui grandezas divinas, maravilhosas. Quando passar essa chateação, quem sabe não serão grandes amigos e futuramente grandes irmãos em jornada para todo o universo. Então, Jesus apresenta a destinação de todas as almas, que a natureza real é a fraternidade. E temos que vivenciar essa fraternidade. E houve todo um preparo antes do Cristo vir à Terra. Né? Não é à toa que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente no livro dos Espíritos, narra os grandes filósofos, né? Desde Sócrates, como sendo enviados do próprio Cristo, como enviou para diversas outras civilizações, diversas almas para despertar a mentalidade. Olha, o sentido de vocês é a fraternidade. É isso que vocês precisam desenvolver, é isso que vocês precisam crescer. E a doutrinação toda de Sócrates era baseada na fraternidade. Não muito compreendida depois por Platão. Platão depois cita, nós só conhecemos Sócrates a partir de Platão. Mas depois nós observamos que Platão, a partir dos comentários do livro O Caminho da Luz, em que ele se perde. Por exemplo, Platão defendeu, né? Platão defendeu durante um certo tempo até mesmo a escravidão diante da sociedade, para agradar ali algumas pessoas. Mas aonde há fraternidade nisso, né? Fica difícil. Então, só para poder contextualizar o porquê dessa chamada peregrinação messiânica, ok? Ou seja, Jesus tinha toda uma sequência de como ele iria passar por todas as situações. E assim ele deu cumprimento. E apresentou os novos ensinamentos, dilatando o que é realmente amor, dilatando o que é o próximo, dilatando o que é amar a Deus. Como é que você pode amar a Deus sem amar a criação divina? Ah, eu amo aquela árvore. Mas aquele próximo que inicialmente te odeia, você tem que amar também. E te digo mais, na criação divina, aquele próximo é mais importante do que aquela árvore. Muito mais importante do que os animais. Como é que você não vai amar o próximo? Como é que você pode amar a Deus sem amar o próximo? Então Jesus apresentou os contrastes. E apresentou que, na verdade, toda a revelação divina que a sociedade hebraica e diversos lugares do mundo, né, estavam recebendo, inúmeros portadores de informações, ela foi personalizada, ela foi administrada, ela foi conduzida para se tornar uma coisa personalizada, né? E ele vai e desconstrói isso. Fala, não tem personalização. É assim, ó. E foi lá e deu esse exemplo. Então ele ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar, sem ofender, sem ferir. Então, por que a caridade simples e natural? Porque ele estava lhe ajudando com a palavra amiga, contribuía com o que tinha, que não tinha, e ainda mais, ele fazia o quê? Ele fornecia essa ajuda sem causar constrangimento, sem constranger, sem ferir o mundo íntimo do outro. Né? Que a pessoa vai receber ajuda, está sem graça de pedir, aí pede ajuda, mas ele não fazia constrangendo. E a nossa alma é insensível ainda a isso. Por vezes constrangemos as pessoas sem perceber. Ah, mas foi sem querer. Não tem esse negócio de sem querer. Presta mais atenção. Né? A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. No livro Boa Nova, por exemplo, vamos observar diálogos do Cristo com os discípulos, com os apóstolos especificamente, de uma riqueza impressionante. De uma riqueza impressionante. Tem um capítulo chamado Lição a Nicodemos, no livro Boa Nova. Jesus está lá conversando com Nicodemos, explica que é necessário nascer de novo. Vem um discípulo e pergunta, mas Senhor, como pode isso? E ele pega e explica, olha, quando a árvore é podada, ela não cresce de novo? Com os seres humanos é diferente, mas o princípio é o mesmo. E ele vai dilatando até que o discípulo pega e pergunta, mas Senhor, olha só a sacada do apóstolo. Senhor, se o outro vai ter que nascer de novo, um vai fazer o mal. Aí o outro
vai deixar o corpo físico, vai fazer o mal de novo, e vai fazer o mal, vai fazer o mal, vai fazer o mal. Quando que isso vai acabar? Olha a visão desse comentário, se eu não me engano foi Felipe, não me recordo aqui direito. É impressionante, ele fez um comentário que a maioria não percebe. Quando que essas rixas, né? Por exemplo, mesa mediúnica, você vê um monte de espírito lá, indo lá, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Mas ninguém chega para ele e fala, meu amigo, você vai voltar pro corpo físico. Ele vai desencarnar e ele vai fazer a mesma coisa com você. Você está preparado? Você está preparado para ser perseguido por ele? Olha, você está se esforçando para se tornar malvado. Ele já é experiente nisso, hein? Ele sabe que vai acontecer de novo. Ele vai perseguir, vai querer maltratar. Então, o clima de ódio é normal ele inflar. Então ele pergunta, quando é que isso vai cessar? Isso parece que não vai ter fim? Como é que isso funciona? E Jesus responde, quando todos se reconhecerem como filhos de Deus, não haverá mais clima de ódio. Haverá apenas clima de perdão. Um reconhecerá que o outro foi desastrado, foi imprevidente, não prestou atenção no que fez, se fez de maldade, estava contaminado pelo vírus do mal, mas no fundo, essa não é a essência dele, porque ele é criação divina, não tem como ser essa a essência dele. Não tem Deus não cria nada tortuoso, Deus não cria nada distorcido, alterado. E aí a mensagem ganha outra dimensão. Né? Jesus apresenta a formação da conceituação de Deus que eles não conheciam. Eles só conheciam Deus perverso, malvado, que maltratava, né? Que causava dor, vingativo, e assim eles procediam uns com os outros. Até hoje é assim. Se você acredita que Deus é perverso, vingativo, você acha que você tem que maltratar os outros em nome de Deus. Deixa eu ajudar aqui Deus a cumprir a missão de Deus. E a pessoa se arvora a querer executar missões surreais em nome de Deus. Então, igualmente, a ninguém enganou. Ele não enganou nada. Olha, quantas vezes falou até para Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça isso. Não crie isso, essas opções para os seus destinos lá na frente. Né? Porque você mesmo vai pedir isso. Nossa, eu fiz com que a pessoa sentisse a dor da perda de uma orelha, ou de um braço, ou de uma. Enfim, essa agonia, e eu não vou passar por essa agonia, por essa tristeza. A sua consciência vai te cobrar isso. Não é Deus que vai te impor, não. É a sua consciência, culpada. Puxa vida, como é que eu pude fazer isso com fulano? Fulano ficou 20 anos sem um braço. Eu quero ir para a Terra de novo, vou ficar 40, sem braço, para não só suplantar essa necessidade minha, como também para demonstrar a minha certeza absoluta na vontade do Pai, que irá me fornecer mecanismos de transformação mesmo sem um braço. Que eu conduzi aquela outra alma a ficar 20 anos sem um braço na Terra. É isso, gente. Esse é o problema. Jesus não enganou ninguém. Ele explicou em detalhes para os discípulos. Até mesmo quem ia trair ele, até mesmo quem ia negar. Até ele avisou tudo. E talvez se não avisasse, daria ruim. Tudo tinha acabado, ainda mais com Pedro. Simão Pedro ficou uma situação difícil. Depois que ele negou, ele quase debandou 100%. Né? Então ele não sofismou, ou seja, não sofisticou, criou um monte de tapeação, um monte de ilusão, por nenhuma razão, não fez nada disso. Né? Perdoou sem apresentar condições, cedeu a benefício de todos. Como assim perdoou sem apresentar condições? Ele aparece depois, né? Ressurge ali na experiência física, depois do assassinato do corpo físico dele, do uniforme de trabalho, ele aparece novamente entre os apóstolos. E qual seria a primeira reação nossa? Caramba, hein, galera? Oi, puxa vida, hein? Fulano, você me negou, hein? O outro lá, ó, se suicidou, não aguentou a pressão. E vocês aí, tudo cabisbaixo, debandando, que história é essa? Ele não fez isso, ele não apresentou condições para perdoar ninguém, nem ficou fazendo apontamentos e acusando ninguém. Perdoou 100%. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E cada um de nós? Estamos preparados para reencarnar em certos grupos familiares, com certas pessoas,
conviver com certas situações onde com certeza sabemos que vamos ser enganados, iludidos, maltratados e vamos perdoar igualzinho a Cristo? É isso que ele está convidando. Ele está falando assim, ó, eu fiz dos 12 que eu selecionei, um me traiu, um me negou, o resto debandou, só ficaram 2, Simão Pedro e Tiago. Está lá na historiografia do livro, apresentando no livro Paulo e Estevão. Os 2 principais ficaram ali, Paulo e Tiago tocando a Casa do Caminho. 2 de 12, faz a conta, faz o percentual aí, 2 de 12. Então, assim, o efeito total foi baixíssima o efeito final, né? Foi menos de 20%. Isso dá mais ou menos 16%. Vai, 17% de efetividade. E mesmo assim, Simão Pedro no início não era Simão Pedro que a gente conhece no final da historiografia bíblica. Muito menos Tiago e João. Vai, 30%. Né? 3 de 12. Então, assim, é muito baixo o fenômeno. O que ele está falando? Olha, vai acontecer com vocês também. Vocês vão reencarnar no lar, alguém vai te trair, alguém vai te enganar. Como é que você vai reagir? Vai ficar com raiva de todo mundo? Vai desencarnar, vai perseguir as pessoas? Não perdoa, não? Eu mostrei, eu fui enganada, eu passei por isso, né? E cedeu a benefício de todos. A benefício de todos. Não temeu, nem vacilou. Por quê? Porque a confiança absoluta em Deus. Era esse o drive. Sempre que ele falava que estava curando alguma coisa, era a sua fé que estava te curando. Falava, tinha uma inspiração divina sobre alguma coisa, foi Deus que me inspirou. Nunca trouxe nada para ele. Por isso que ele nunca temeu nem vacilou. Ao indicar a realidade, muito menos fugiu de demonstrar com o próprio exemplo. Não aguardou bonificação. Não aguardou bonificação e serviu sempre. Ah, eu vou fazer isso aqui porque Deus, daqui a 2 encarnações, né, vai me restituir, Não tem negócio de restituição, devolução, nada disso. Se Deus achar necessário que você venha passar por certos padecimentos, como é que você vai dizer que não? A maioria das pessoas que estão estudando igualmente a doutrina espírita, quando vai no capítulo sobre bem-aventurados aflitos, que conhece as argumentações de Kardec sobre os nossos destinos, sabe o que realmente... nós não sofremos nada que não seja necessário para o nosso destino. Não, mas se Jesus chegar e falar o seguinte, eu quero que você sirva sem um braço. Eu quero que você sirva e seja bondoso sem os olhos. Você vai questionar? Vai questionar? Não, mas se não tiver no meu destino, poxa, se eu não... Eu devo ter maltratado alguém, eu devo ter arrancado os olhos de alguém. Não, mas de repente não arrancou o olho de ninguém, não, nem perdeu o braço, coisa nenhuma. Deus está simplesmente questionando. Você é capaz de produzir o bem, mesmo em condições restritas? Você é capaz? Estamos prontos para esse tipo de prova? Mesmo com condições limitantes, somos capazes de brilhar? Porque Jesus fez isso na cruz. Vamos dizer o quê? Que Jesus estava devendo alguma coisa aqui na Terra? Ele não tem nenhum vínculo de débito nenhum aqui na Terra. Foi crucificado. Você não viu Deus pulando na frente? Parou, não pode. Então, nós temos que compreender isso. Não tem bonificação nenhuma, não. Você está cumprindo o que tem que cumprir. Né? De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Quantas pessoas se sacrificam por constrangimento divino aqui na Terra, mas se sacrifica reclamando. Às vezes é um pai, uma mãe, está se sacrificando pelos filhos, se doando pela família, mas está reclamando a beça. Faz reclamando. O que está falando aqui? Ó, de ninguém reclamou. Sacrificou a si mesmo. Então temos que escolher sacrificar como realmente uma postura divina que estamos desenvolvendo em nós mesmos. Não permaneceu em posição de neutralidade. Definiu-se na escolha psíquica. Eu quero seguir a vontade de Deus. Eu não quero seguir a minha vontade. É essa definição máxima que Jesus traz quando explica: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo? É o travessão de boi.
Quem está conduzindo o carro de boi? Deus. Ele está falando, ó, entra aqui do meu lado, vamos compor esse carro de bois, mas quem dá as rédeas e diz para a esquerda e para a direita é Deus, tá? Eu não fico querendo dizer se é esquerda, direita, se para, se anda, eu só sigo o que Deus manda. Então ele definiu-se. Várias vezes ele definiu-se. Quando ele falou que ele possui essa trave em cima do pescoço dele, que ele segue a vontade de Deus continuamente, ele se definiu. E para a gente é algo ainda, de certa forma, um contraste. A maioria que está saindo da personificação de servo odeia a posição de servo. Ah, vou servir as pessoas, eu quero ser servido. A maioria odeia essa posição. Mas com relação ao contexto divino, o futuro é servir a Deus continuamente. O como vamos personalizar, mas o servir é aos objetivos de Deus, aos moldes de Deus, com personificações da nossa individualidade, contribuindo para os mesmos objetivos, na mesma direção e sentido, e com o módulo que está à nossa disposição. Então, cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, construindo bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, na elucubração, ou seja, na reflexão, no estudo da teoria e no esforço da aplicação. Não pode ficar só na teoria. Então, hoje estamos na teoria. Então, assim, qual o problema de viver a vida cristã? A vida cristã é um avião que levantou voo. E no meio do voo você descobriu que tem que fazer manutenção, que tem que alterar a aeronave. Você está reconstruindo a aeronave com ela em voo. Não tem esse negócio de aterrissar. Daqui a três ciclos divinos eu recomeço aqui o voo. Não. É com a aeronave voando. Você tem que se arriscar, se esforçar, se esmerar. Por quê? Porque a vida cristã, essa vida cristã que Jesus exemplificou de amar e perdoar, fazendo bem a paz, não é só ficar estudando teoria. A gente precisa se esforçar da aplicação. Precisamos aplicar ela em tudo que nós fazemos. O ato de varrer um chão, o ato de lavar uma louça, tudo temos que ter a capacidade de observar os ensinos que nos estão sendo chamados para exortar a vida cristã. Você está coerente e exercendo o máximo das suas potencialidades espirituais com relação a todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, todos os reinos. Você consegue interagir com tudo isso com harmonia, com sabedoria, com amor? É esse o treinamento. É esse o treinamento. Poxa, o fulano deixou aqui um copo sujo. Nossa, fulano não tá vendo que não pode deixar o copo assim? Já não falei com ele, meu Deus. Aí começa, zangação, não sei o quê. Olha, fulano sujou aqui o chão, já não falei para não sujar assim o chão? Aí começa a zangação. É porque você não está conseguindo perdoar, você não está conseguindo amar, você está sendo... Você quer criar constrangimentos a terceiros para que as pessoas se adequem a você, não você se adequar ao pleno plano de trabalho da vida cristã. Então, se possuímos a luz da verdade, e todos nós possuímos cada vez mais, por que não lhe seguir a rota de luz? Então, essa rota de luz é igual aquele livrinho infantil da Veneranda, O Caminho Oculto. Essa rota de luz é em todos os lugares, em todos os momentos. Estejamos no corpo físico, fora do corpo físico, durante o processo de sono, em vigília, estando acordado, né? Nós temos que estar nessa rota de luz, com muita alegria e felicidade por todos os recursos educativos que a Terra nos fornece, né? E nos colabora. Então, só quis voltar um pouquinho aqui atrás e falar um pouquinho sobre essa parte de Messias, né? O que é Messias, o que é Cristo. Porque a gente usa essas palavras, mas não entende que é da cultura hebraica, né? A gente esquece que é da cultura hebraica. Então, o Cristo é quem? É quem foi ungido por Deus, ou seja, foi potencializado por Deus. Só que quando Pedro fala o Filho de Deus vivo, ele está deixando mais claro, ele não é filho daquela estrutura psicológica de Abraão. Ele não é. Não é filho daquela estrutura psicológica. E Jesus não viveu a estrutura psicológica dos judeus.
Então, não, no sábado você não pode trabalhar. Ele não viveu essa lógica, né? Então temos que escolher que lógica estamos vivendo hoje, né? A nossa lógica psicológica, né? No dia a dia da vida. Você está vivendo alguma lógica, alguma filosofia de vida. Qual é? A gente tem que se questionar. Estou vivendo a lógica de filosofia do Cristo ou eu estou vivendo a lógica de filosofia da vida comum, de alguém que lançou uma nova teoria sobre como deve conviver em sociedade? Nós temos que perceber isso. Porque quando Pedro falava sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo, ungido por Deus, ou seja, é aquele que é o responsável por diversos aspectos da criação, até mesmo do planeta. É esse o grande significado para eles, para o povo hebreu. E que sim, ele estava na posição de reinar, ou seja, em termos de governança espiritual das nossas almas. É um reconhecimento, naquele momento de Pedro, profundo. E no comentário aqui de Emmanuel, ele usa novamente essa expressão, peregrinação messiânica. Ele segue tudo que estava prescrito e descrito desde Isaías, em detalhes. Coincide perfeitamente, cumprindo a vontade de Deus, né? Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não? Não? Então tá legal. Gente, quando for assim, pode interromper, pode perguntar, tá? Porque às vezes eu fico falando aqui igual um doido, sem parar. Vocês podem interromper. Não concordo com isso não. Isso aí tá errado. Preferencialmente não tem como não concordar. Preferencialmente não concorde, porque aí a gente está, né, questionando. Mas aí é esse o problema, né? Verdade e crença, né? E é engraçado, por que ele colocou crença aqui, né? E a questão da verdade, né? Já percebeu algumas pessoas assim, olha, o jeito de fazer feijão, o melhor jeito é assim, bota de molho, faz assim, faz assado. Aí você conta a sua receita, a sua forma de fazer para uma pessoa que não faz do mesmo jeito que você. Sabe o que a pessoa fala para você? Eu gosto de fazer do meu jeito. Eu gosto de fazer do meu jeito. É o que acontece com a gente também, do ponto de vista do psiquismo, de desenvolver a nossa alma para Deus. A gente às vezes tem um conhecimento de uma verdade, aplica de uma forma distorcida ainda, acredita de uma forma distorcida ainda e adaptada ao nosso contexto. Então, todas as vezes que estamos numa encruzilhada em que o nosso próprio bem-estar e o nosso próprio interesse pessoal está em jogo, a gente não percebe que isso é uma prova, é um teste. Estamos sendo testados. E quem criou e solicitou esse teste fomos nós mesmos antes de reencarnar. Nós estamos sendo avaliados no sentido de nossa consciência se confrontar entre a verdade e a crença. Ou seja, o que você acredita que é verdade e o que você vive de verdade. Então, não é difícil viver a verdade, ela mais pura. Nós sempre vivemos uma verdade adaptada. Claro que ela melhorou muito. Ela melhorou muito com a evolução das civilizações, com a evolução dos povos, né? Só lembrar, por exemplo, na época do período ali anterior à vinda do Cristo, ao lado na lateral do Rio Nilo, era comum. Todo mundo tá ali tomando café, proseando. Chegava uma mulher lá e jogava uma criança que ela não queria no Rio Nilo. Era comum. Ela saía dali e voltava para a vida dela como se nada tivesse acontecido. A vida era muito desprezada, desvalorizada. Hoje, a maioria não consegue suportar ver um sofrimento de um animal, ver um cachorro sendo atropelado. Não que eu acho que alguém goste disso, mas a maioria não gosta, a maioria esmagadora. Ou seja, o psiquismo da humanidade foi radicalmente impactado com a vinda do Cristo. As próprias percepções de direito, o direito tradicional, né, das repúblicas, né? É raro você ver, por exemplo, as repúblicas mais modernas simpatizando, por exemplo,
com o assassínio, né? Você chega lá e o juiz decreta decreta uma injeção letal. Mas alguém vai ter que injetar, né? Não é o juiz. Não é o juiz. Aí você vai fazer o quê? Vai criar um psiquismo adoecido, uma pessoa vai ficar perturbada, porque foi ela que preparou a injeção, foi ela que acionou o mecanismo, o rapaz que fez a máquina lá, que é a máquina de matar. E a humanidade não se preocupa com isso, né? Mas estamos jogando essas almas por situações extremamente escabrosas, de sofrimento íntimo profundo. A pessoa entra em contrariedade profunda. E quando acontece de ter assassinado uma pessoa e depois descobrir que a pessoa é inocente, nem a justificativa da culpa ele tem mais, né? Acabou de cometer um assassínio de um inocente. Não que o assassínio de um culpado seja algo objetivado, né? De forma alguma. Se nós não temos capacidade de gerar a vida, de dar a vida, né? Um homem fértil, a mulher fértil só tem 25% de chance de engravidar. Isso já está comprovado cientificamente. Então já provou que você só tem 1/4 de chance de engravidar alguém, ambos fértil e a mulher ovulando naquele minuto, você já tem mais do que certeza que não é você que controla a vida, né? Por simples análise estatística, não é você que controla o nascimento de ninguém. Então, todas as filosofias materialistas, todas as filosofias distorcidas na sociedade, né? Que diz que zela pelo progresso, diz que zela pela igualdade, diz que zela pelo amparo, a maioria das vezes se manifesta com ódio, com rancor, com destruição, com desagregação, inclui uns, exclui outros. Não foi isso que o Cristo fez. Incluiu a todos. Ele aguarda cada consciência despertar, cada consciência se cobrar, como Deus assim aguarda de cada um de nós. Jesus cumpre 100% a vontade de Deus. Não é 99%, não é 85%, é 100%. Né? Jesus é como se fosse médium de Deus. Deus obra através do Cristo diretamente. Não é à toa que já sabemos, né? A partir do livro dos médios, Jesus tem acesso diretamente ao fluido cósmico universal. Essa matéria essencial, quinquessencial, né? Quintessencial, que dá origem a tudo. Que dá origem a qualquer manifestação física, ou pseudofísica, ou semifísica, hoje inúmeras variações que não temos nem sequer conhecimento. Mas a mais etérea, a mais simples, a mais geral, que é esse chamado de fluido cósmico universal, Jesus tem acesso. Para criar planetas, criar situações, criar leis, né, que demonstrem igualmente o equilíbrio e a estabilidade divina. Então, hoje na Terra vivemos sob a manifestação de leis naturais de Deus, mas que foi engendrada, planejada, projetada, arquitetada por Jesus. Você vê, constrói o planeta, ajuda a construir o planeta e vem demonstrar como é amar. Mas ele veio na promessa para os capelinos, né? Para deixar claro, capelinos, está tranquilo. Vocês vieram de lá, mas é para um projeto divino. Vocês têm um objetivo divino para amparar aqui na Terra. Fica tranquilo, vai dar certo. Eu estou com vocês, vai dar certo, não tenha dúvida. E assim, todos eles, desde os sânscritos, os sânscritos do povo hebraico, do povo hindu, do povo egípcio, nas suas iniciações, né? Você pega aqueles iniciáticos dos segredos egípcios, são altamente morais, altamente profundos sobre os segredos do desenvolver-se moralmente, porque eles sabiam que estavam devendo muito isso, né? Então, cabe a cada um de nós estudar, compreender. Ele dá essa dica para a gente no final da mensagem, né? Na reflexão e no estudo da teoria e no esforço da aplicação. Então, vamos aproveitar toda a sistemática de constrições e de constrangimentos divinos, que são o planejamento das nossas encarnações, a observar tudo com outros olhos. Deus planejou assim para mim por algum motivo. Ele está esperando que eu me desenvolva em relação a isso,
que eu consiga perdoar fulano, que eu consiga alavancar Beltrano, que eu consiga dar meu contributo para ciclano, e assim vai. Temos que ter uma visão muito mais melhorada sobre todas as circunstâncias da vida, e inclusive com relação à mediunidade, né? A mediunidade se encaixa aqui perfeitamente. Mediunidade com Cristo, né? Então vamos lá. Vamos fazer nossa prece, e aí eu vou enviar um novo link lá no grupo, para a gente abrir outra salinha, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, primeiramente pelos seus exemplos de amor, seus exemplos de paz, de socorro, de fraterno, pelas suas vibrações amorosas e carinhosas por todos nós, auxiliando em todos os detalhes da marcha. Agradecemos, Senhor, a todos esses recursos que nos são fornecidos, e sabemos que a maioria das vezes estamos distraídos, indecisos, acreditando, desacreditando, percebendo a verdade, personificando, e ainda assim aguardas e planejas novas experiências, novas situações para todos nós. Obrigado, Senhor, por todo o seu auxílio, por todo o seu amparo. E assim damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns, ou a sua continuação. Que assim seja. Bandeja, colhido, bonitinho. Não, por exemplo, outro dia eu tava, minha filha perguntou: o que é joio e o que é trigo? Eu falei: filha, se você pegar os dois na mão, você não vê a diferença. Até depois mandei um videozinho, né? Um vídeo curtinho sobre isso, lá no Galileia Vídeos, né? O joio você esmaga assim, ó, não tem nada dentro, mas a carcaça, a estrutura é 100% igual. Não tem diferença nenhuma o joio do trigo, nenhuma. Visualmente externo, o que muda é o interno. Então, quando ele falou, não devemos separar o joio do trigo, todos eles que estavam lá ouvindo entenderam. Porque eles colhiam o trigo, né? E na hora de colher, eles maceravam, né? Esmagavam com a mão para saber o que era joio e o que era trigo. Então, quando ele estava dando esses exemplos, todo mundo entendia, né? Até hoje, algumas pessoas ficam assim: joio? Não, joio é como se fosse uma planta ruim, que não sei o quê. Não, não é uma planta ruim. Ela cresce exatamente igualzinho ao trigo. Fisicamente, você não sabe se é trigo bom ou ruim. A cor é igual, a forma é igual, mas quando você esmaga, não tem nada dentro. É vazio. Ou seja, ele estava falando, ó, dentro de você está vazio, né? As pessoas que se comportam como... Aí ele estava falando que as pessoas que são imprudentes, que às vezes praticam mal, né? Porque o joio, Deus não separa o joio do trigo. Aí ele já está dando uma informação. Aquele que está praticando mal, que está vivendo assim, ele está vazio dessas informações reveladoras, transformadoras, de amor, de caridade, de fraternidade. Eles entendiam literalmente a mensagem. E é aquilo, é só conhecendo mesmo para a gente poder entender o significado. Por isso que é importante, nos estudos, a gente fazer um esforço. Pô, mas o que significou aquela frase? E o que aconteceu isso? E Emmanuel também tem certas coisas que ele não explica, né? Por exemplo, joio e trigo. Pô, corre atrás de um dicionário, vocês se virem aí, pedala Robinho, né? Dá um tapa na nossa nuca e fala: vocês têm condições de achar isso com facilidade, né? Hoje em dia você bota no Google, rapidinho se encontra, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço nos estudos de reconhecer, né, que temos que aprender a certas palavras, certos conhecimentos, certos detalhes, né, do que significa. Né? Assim, igual os livros de Joana, a gente tem que ler com o dicionário do lado. Sim. Não, tem coisas que a gente não entende. Porque não é um vocabulário tradicional, é um vocabulário que você vai ter que pegar no dicionário, um bom dicionário, que vai estar lá assim: essa palavra usa no contexto assim para social, assim psicológico, assim... Ainda vai ter que achar onde está descrito a parte psicológica. Pois é, ainda tem isso, ainda mais trabalhoso ainda. Tem palavras que a gente fica assim: eu acho que significa isso. Mas no contexto psicológico não é exatamente aquilo. Né? Não é, né? Não é. Combina. Então vamos lá, gente. Nós estamos agora nesse capítulo novo, né? Capítulo 5. Fechamos o capítulo, né?
o capítulo 4, que era da teoria das manifestações físicas. Agora, Kardec detalha para todos nós a descrição sobre das manifestações físicas espontâneas. Né? Até conversamos um pouco isso na outra reunião, sobre pancadas, ruídos que acontecem, e várias pessoas têm histórias, inúmeras histórias sobre isso, que aconteceu um ruído na minha casa, eu escutei um estalido, e eu vi que não era coisa nenhuma física, então alguma coisa além do físico, é alguma coisa que a gente chama de metafísico, né? Está além da, da percepção dos órgãos dos sentidos naturais, né? Mas a gente percebeu ali aquele som, né? Então é desse aspecto que ele está falando. Espontânea porque não houve ali a participação oficial de uma reunião, onde dali surgiu o som. Não, foi espontâneo porque foi no dia a dia. A pessoa está lá fazendo outra coisa da vida e de repente o fenômeno acontece. É nesse sentido de espontaneidade que ele vai tratar o capítulo. Então vamos lá. Item 82. São provocados os fenômenos que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Então, às vezes um médium que ele tem uma certa aptidão para efeito físico, e por vezes ocorre dele estar doando fluido para um fenômeno que nem sequer ele está gostando das consequências do fenômeno. É nisso que ele está falando, contrário à vontade, né? Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação, né, sobreexcitada pelas ideias espíritas, que foi um argumento de algumas pessoas no passado, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso. E exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Né? Ou seja, a pessoa que nunca ouviu falar disso, não esperava e de repente está acontecendo um fenômeno. Né? Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, Kardec sempre foi muito específico, né? Ele sempre gostou de dar nome. Tradicionalmente, ele sempre gostou de detalhar as coisas, né? Então, ele chamou de espiritismo prático natural. São muito importantes por não permitirem suspeita de conivência. Conivência, a pessoa está sendo conivente, ou seja, a pessoa está coparticipando, né? Uma coparticipação. Ah, eu acho que é isso. A pessoa sai contando história que aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque ela está sendo conivente, porque ela estudou sobre espiritismo e quer narrar um exemplo de um barulho que ela ouviu, mas às vezes é uma janela, né, que a dobradiça da janela está com problema, afrouxou os parafusos, né? Acontece muito isso com portas. Tem gente que, não sei se vocês sabem, né, mas porta externa você usa 3 dobradiças. É uma porta mais difícil de instalar, né? Porque uma linha reta você produz com 2 pontos. A terceira dobradiça, se você não bota bem alinhado, ela está sendo tensionada, ela está sendo forçada, além do normal. Então pode fazer com o pino subir, né? E tem pessoas que falam, nossa, lá o pino subiu da porta. Meu Deus, é um fenômeno. Não, é um fenômeno de forças físicas reais que você não compreende. Não tem nada a ver com nada espiritual. Então, é claro, Kardec sempre estimula primeiro, né, analisa com calma o que você está reconhecendo, né? Para não criar fenômenos onde não existe, né? Então, por isso que ele estava falando não permitirem a suspeita de conivência. Não tem como ter conivência. A pessoa é um espiritismo prático natural, ela ocorre com naturalidade. Né? Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado, ou seja, minucioso, cuidadoso, estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão
ou de uma mistificação, uma tapeação, um engano, né? Por exemplo, eu fazia isso com a minha avó, né? Eu não fui uma criança exatamente santinha, entendeu? Então você via que minha avó tinha umas preocupações com ruído, com isso, com aquilo. Eu lá fazia barulho escondido, me escondia atrás da cortina, fingia que eu era uma alma penada, adorava dar susto nos outros, né? Essa alma de perverso que geralmente as crianças vão manifestando, né? Perturbava os outros fora do corpo físico, que continua fazendo isso no corpo físico. Então, por vezes, o adulto está sendo, né, provocado por uma ilusão, uma mistificação. E a pessoa não percebe, vai dizer que, nossa, foi um fenômeno natural, espírita. Não, o espírito tentou se comunicar comigo, ai meu Deus. Mas às vezes não é nada, ele está sendo tapeado, está sendo enganado, né? Né? Por exemplo, eu sou sonâmbulo, então desde criança eu sou sonâmbulo. Então, às vezes, quando eu fingia que eu estava sonâmbulo para poder tapear as pessoas. É coisa de criança, sabe como é que é, né? A criança adora se divertir com a desgraça dos outros. Mas, sim, é uma forma de tapear, enganar, iludir os outros, né? Então, a dor. Mas essas manifestações, elas sempre ocorrem, né? É natural. É natural. Por isso que Kardec, né? Estamos tratando agora das manifestações físicas espontâneas, e ela ocorre em todos os lugares, em todas as situações, né? E ele chama de espiritismo prático natural. Então, por vezes, algumas pessoas já me narraram assim: poxa, eu tinha que sair, eu não consegui encontrar a chave, mas eu ouvi um barulho de chave e eu não consegui sair. E aí, de repente, eu escutei um barulho lá embaixo de uma batida de carro, não sei o quê. E quando eu achei a chave que eu fui sair, nossa, uma batida feia onde eu ia manobrar o carro. E às vezes ocorrem, né? Umas intervenções dessas nos nossos destinos, né? Porque nós somos muito robô. Nós, ainda mais quem tem uma vida, cria uma vida repetitiva, né? Repetitividade, tudo é repetível com muita frequência, e a pessoa gosta de repetir, e até se satisfaz com essa repetição, a pessoa quer viver o tempo cravado, quer viver tudo cravadinho, minuto a minuto. Por vezes ocorrem situações adversas, a pessoa sente que tem uma coisa não muito natural, que alguma coisa foi a mais da naturalidade, no sentido do não natural, no sentido da rotina dela. Só que é natural ocorrem várias vezes, né? Alguns chamam de livramento. Nossa, eu tive um livramento. Mas às vezes é um espírito que nos ama. E é igual mesmo o anjo da guarda nosso que está guiando os nossos destinos, que estimula, né? Faz uma prece primeiro, lê uma página primeiro, não sei o quê. Porque às vezes vai acontecer uma situação lá na frente, mais difícil, que você tem que estar um pouco mais equilibrado do que geralmente você está. Né? E às vezes a gente não escuta, né? E passamos por situações mais adversas, né? Então aqui ele está tratando especificamente de ruídos, de pancadas, mas geralmente quando o espírito faz isso, ele quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção para alguma coisa. E a gente vai observar, e tem uma motivação, né? Se não tivesse uma motivação justa, não haveria permissão. É isso que é o mais importante a gente compreender. Né? Por isso que ele chamou de espiritismo prático natural. Né? Então vamos para o 883. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento, que sibila ou agita em um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Eu lembro uma vez, só contando uma parte, né? Eu lembro uma vez que eu levei minhas filhas de um lugar assim mais para o interior e elas não estão acostumadas com certos ruídos de animais, né? Então, alguns barulhos que certos animais fazem à noite e tal. Só quem está mais acostumado, quem já
passou em lugares assim com mata e está acostumado com uma vida abundante, né? Com uma fauna abundante, né? Que tem coruja, morcego, tem muitos animais, né? E você escuta os ruídos dos animais à noite, né? E aí ela escutou um barulho. Que é isso? Ai, meu Deus, ficou toda com medo. Eu falei, não, é só um animal. Ele está se comunicando entre eles. Quem tem dificuldade de enxergar no escuro é você. Ele enxerga super bem no escuro. Né? Os animais não enxergam o espectro visível colorido. Nenhum animal enxerga colorido, tá, gente? A maioria dos animais enxerga preto e branco. Por quê? Para facilitar a visão dele à noite. Então ele tem mais sensibilidade à luz. Qualquer fragmentinho mínimo luminoso, que para a gente é escuro absoluto, ele consegue enxergar um pouquinho de luz. Né? Para a gente, nosso limite de visão é ruim à noite, porque nós enxergamos o colorido. Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo, né, gente? Então, até mesmo um animal escondido, né, um inseto, até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto, né? Aí eu estava dando o meu exemplo quando eu era criança, gostava de brincar com as pessoas que eram muito sensíveis a isso, né? Na minha época, década de 80, né? Década de 80, década de 90, as pessoas, né, tinham um trato com a espiritualidade, com essa questão espiritual de uma maneira diferente, né, do que tem hoje. Então vamos lá. Aliás, os ruídos espíritas, classificados assim como espírita, né, pelo devido ao fenômeno provocado por um espírito, né, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com estalidos de madeira, com crepitações do fogo, né? Aquele estalido do fogo, ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. O que ele está querendo dizer com isso? Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número, ou pela sua intensidade, ou pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo. Deixa eu explicar por que eu tô rindo aqui. Quando eu era criança, eu não sabia, né? Que as pessoas estudavam esse livro, né? O livro dos médios. Então, às vezes, eu me escondia em lugares, né? Alguém escutava uma pancada e a pessoa usava essa frase aqui, né? Essa frase que ele acabou de falar, vê se está desde que está seguindo a vontade, né? Se você pega e fala, então dê mais 2 pancadas, aí eu lá, pá, dava mais 2 pancadas. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, ai meu Jesus Cristinho. Aí, você entende que a pessoa segue essa lógica, né? Então, ou seja, existe realmente uma inteligência por trás, né? Controlando o número das pancadas. É uma causa inteligente, mas você precisa checar se está encarnado ou desencarnado, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Pode dar pancadinha que eu não vou perguntar nada, não. Eu, como mas pai, não vou mesmo. Exato. Vai continuar dando a pancada à toa. Mas aí é Kardec. Não vou perder. Eu vou perguntar, deixa. Kardec já perguntou, não quero saber, não. Se responderem pelo seu número, ou pela sua intensidade, ou pensamento. É impressionante. Ou seja, Kardec está falando, interaja. A naturalidade de Kardec com o fenômeno. Interaja com ele, vê se responde, faz pergunta. Né? Você quer me dar algum aviso? Dê 2 pancadas. Aí dá 2 pancadas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, pra você, tá? A Ana é fera. Deus me livre, não vejo, não ouço. Eu já estou vindo encarnado o suficiente.
Aí Kardec fala, né, ó, todavia, né, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário, né? Constitui prova a favor, mas não necessariamente constitui prova contrário, né? Ou seja, ele não vai ter que comprovar o falso verdadeiro, né? Aí você vê a mente cientificista de Kardec. Ele está observando o fenômeno como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Ou seja, ele não tem nenhum tipo de medo desse tipo de fenômeno. E engraçado que culturalmente. Também é muita intuitividade nossa também, assim, nossa, em questão de espiritual mesmo, né? Porque se nós não prestamos atenção nos encarnados, devíamos agir da mesma forma com os desencarnados, que são pessoas, né, igual nós. A gente que fica com esse medo, assim, é infantil, né? Infantil mesmo. Sim, ainda mais que, por exemplo, você não precisa fazer essas perguntas do ponto de vista verbal, né? A melhor forma é você fazer através do pensamento, né? Se aquele espírito está se comunicando com você por pancada através do pensamento, é melhor do que você ficar tentando. É alguém aí? Tem alguém aí? Você não precisa. Você pode perguntar pelo pensamento. Tem alguém aí? Você pode pensar. Tem alguém aí? Né? Quer me alertar de alguma coisa? Né? Devo ficar aqui, entendeu? A pessoa pode interagir mentalmente. Não se estimula fazer esse tipo de construção se não for num estudo metódico, como Kardec está falando. Né? A Casa Espírita já estimula muito bem para que as pessoas não façam isso, né? Não fique transformando a sua casa num experimento espiritual, de forma alguma. Daqui a pouco a pessoa vai estar tentando experimentar vários tipos de situações adversas, né? Vai tentar experimentar na própria residência psicografia, psicofonia. Não é esse o objetivo, não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando do ponto de vista de quem está lidando com o fenômeno pela primeira vez, de uma forma não estruturada, e está buscando se convencer dos fenômenos e tudo mais, aí ele dá esse exemplo e essa forma de raciocinar sobre o fenômeno. Mas em nenhum momento ele está estimulando a pessoa a fazer isso, né? Não fica lá, por favor, checando, avaliando, nada disso. Né? Mas, por vezes, ocorrem certos fenômenos que está nos convidando para uma prece. Né? São pessoas, às vezes, que estão ligadas ao nosso coração, vê que a gente está num momento de fragilidade, de tristeza, de acanhamento, de desilusão. Aí surge, às vezes, um ruído, uma pancada, para a gente buscar uma prece, buscar se recolher um pouco, se acalmar, buscar um equilíbrio, ler uma página, faz uma prece, de preferência lê a página em voz alta, faz uma prece também em voz alta. Eu digo, não é gritando, né? Eu digo como se estivesse conversando naturalmente. Busca lá um livro, abre uma página, né, ao acaso. Isso não é estimular a comunicação na residência, né? Aqui ele está falando para especificamente aquelas pessoas que estavam inicialmente começando esses estudos, que nunca tiveram contato com esse fenômeno, para entender como que a derivação, a diferenciação do fenômeno de um ruído puramente mecânico é que ele realmente não possui um princípio inteligente, e que o ruído provocado pelo fenômeno que eles chamam de ruído espírita natural, ele é provocado por uma causa inteligente. Só essa diferença, né? Se você quisesse testar essa causa inteligente, você ia perceber essa sequência de lógica que ele apresenta, né? Então vamos lá, item 84. Acho que a gente consegue fechar 84. Vamos lá. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, detalhada, né, se adquire a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? E Kardec responde, não. Dê certo, não. Tô ouvindo, né? Eu entro em oração. Tá bom, tá? Para mim já tá ótimo. Não, dê certo, porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Né? Só os que se persuadem, né, estão se persuadindo, né, ou seja, se induzem de que é o diabo que as produz, podem ser, por elas, abalados de modo deplorável.
como são as crianças, a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão, né? Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso convir proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livre delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Podemos avançar para a explicação? Acho que dá tempo, né? Vamos lá. Estamos aguardando. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Expressão clássica de Kardec, detalhada e aqui destacada em amarelo. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com um fim, ou seja, uma finalidade, que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Aí dá o exemplo, 86. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, palavras de Kardec, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos, oportunidades de estar com um excelente médio escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito, que por seu intermédio se comunicava, qual a causa daquelas pancadas. Era, respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Só para botar um adendo aqui. Espírito familiar não é família consanguínea não, tá? Espírito familiar aqui que ele está explicando é espíritos que se manifestavam lá na casa. Espírito que se manifesta na residência de alguém, ele tem uma autoridade, uma permissão mais detalhada para se manifestar na casa de alguém. Ok? Então, quando ele fala espírito familiar, ele está falando assim, espírito que tem permissão para se manifestar na sua casa, onde você mora. É isso que ele está classificando como espírito familiar. Não necessariamente é da condição consanguínea daquela encarnação, mas tem um elo de ligação entre eles, ok? Não necessariamente daquela encarnação, ok? Porque familiar para a gente hoje é familiar de consanguinidade dessa encarnação. Vamos lá. Opa, me perdi aqui. Vamos lá. Era, respondeu ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Resposta. Ele está aqui. Pergunta-lhe. Tendo-o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção, benévola e eficaz, me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material,
como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. Só para lembrar, dele recebi muitas provas de grande superioridade. Por quê? Porque Kardec nunca acreditou em comunicação nenhuma. Ele não sabe o que está se comunicando. Ele sempre analisava o teor e a grandeza do assunto e da comunicação. De fato, que desejava ele? Pôr-se em comunicação regular comigo, mas, para isso, precisava de me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Daí o cessarem. Aí a associação agora de Kardec, do raciocínio de Kardec. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé. Então Kardec sempre com a visão profunda, cara. Ele não tem medo, tudo tranquilo, então tá bom. E depois esse fenômeno, né? Deixa eu avançar um pouco mais, para a gente fechar o item e depois eu comento. Vamos lá. Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Esse é o segundo exemplo. Havia algum tempo, no seu quarto, se ouviam ruídos diversos, que já se iam tornando fatigantes. Apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médio escrevente, soube o que queria dele, fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos. E isso se concebe. Então ele deixa claro no final. Aquelas pessoas que estão em mesa mediúnica, é mais raro acontecer, mas pode acontecer. Né? É mais raro de acontecer esse fenômeno porque tem uma facilidade mais de comunicação. Né? Principalmente, por exemplo, é engraçado que algumas pessoas que se aproximam da casa espírita, né, até algumas pessoas brincam, algumas pessoas vão porque querem descobrir o que é espiritismo, e algumas pessoas vão por causa da dor, estão passando por problemas graves, problemas espirituais. Mas às vezes o problema todo não é problema nenhum. Às vezes o problema que ocorre é esse tambor, né, o chamamento, uma forma de tentar te despertar, ou você tem uma tarefa mediúnica, ou você tem que despertar para isso. E é uma imposição para aquela alma para buscar esse acesso. Aí a pessoa vai, cai na casa espírita. Quantas pessoas já apareceram assim? Eu lembro uma vez que ele estava numa casa espírita que chegou lá uma senhora, né, e um senhor. Eles tinham 6 filhos. Aí falou assim, olha, não aguento mais comprar roupa. Lá em casa as roupas tudo pegam fogo. O armário pega fogo. E o pessoal foi lá, né, fazer a sindicância. O pessoal tá mentindo, né? Porque às vezes tem que fazer uma sindicância, porque às vezes é uma situação mais grave, você não sabe o que está acontecendo, né? E aí foram lá e realmente estava tudo carvão, sobrava nada. Aí que doaram a roupa para as pessoas, por isso foram fazer a sindicância. Doaram um volume grande de roupa para aquelas crianças, para os pais das crianças, tudo pegava fogo. Aí todo mundo achou aquilo estranho. Quando a pessoa começou, não, mas vem, frequenta a reunião, vem tomar o passe, traz as crianças para a evangelização. Quando começou a vir para a casa espírita, aí o fenômeno parou. Aí a pessoa depois veio e falou assim, poxa vida, essa casa aqui é forte, curou o meu problema. Forte, curou? Não tem nada a ver com cura. Isso não é cura, isso não é doença, né? E não tem nada a ver com força ou menos força. Às vezes o fenômeno estava ocorrendo para justamente você buscar esse tipo de iniciativa, né? Se não ocorresse fenômeno nenhum, você não buscava. Né? Ia ficar em casa sem fazer nada, olhando para o teto, brincando, olhando televisão, os assuntos mais absurdos, mas não ia buscar esses assuntos transformadores e renovadores. Então ainda ocorre assim, né? Com muita frequência, as pessoas buscam a casa espírita devido a essas situações, né? E o fenômeno para, e a pessoa, puxa vida, fui curado. Aí a pessoa fica até com medo, poxa, eu vou ter que faltar, eu vou ter que não sei o quê, tá tudo bem, né?
Não vai ter consequência, não, né? Você fica assim, tá achando que vai voltar o fenômeno. Mas não, fica tranquilo, não é assim não é assim que funciona. As pessoas criam, né? A mistificação. Isso é um princípio de mistificação, né? A pessoa cria uma situação que não existe, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Mas com relação ao exemplo de Kardec, depois Kardec vai detalhar mais sobre isso, e é um detalhamento muito bonito, né? Que sempre me chamou muita atenção. Kardec narra a situação onde esse espírito novamente se manifesta e diz para ele, olha, porque ele só tinha 15 minutos com esse espírito. 15 minutos por semana. Ele podia fazer qualquer pergunta durante 15 minutos. Não, nem mais um minuto mais. 15 minutos só. Então ele pega e fala, olha, tô com uma dúvida assim, sensada e tal. Aí ele fala só, o que você escreveu na página tal, assim, assado do capítulo 2, tá errado. Aquele conceito tá errado. Eu tô falando aqui de uma forma resumida, né, gente? Eles não falam assim, com essa diretiva tão apontando tanto enfático, né, de uma forma enfática. Aí o Kardec falou, olha, mas eu também não estava gostando da forma como estava, eu até rasguei. Não tem mais esse escrito eu joguei fora. Aí o espírito fala, não, mas você está pensando, a forma como você está pensando, ele dá a entender o seguinte, você vai escrever errado de novo, do mesmo jeito. Não importa que você não materializou ainda a forma escrita. Você vai escrever errado do mesmo jeito. Achei incrível isso, ele narrar, né, detalhar que o que ele iria escrever errado de novo. Aí ele pega e explica o princípio e aí ele vai e escreve, né? Eu acho muito interessante isso. Ou seja, não importa que você não escreveu ainda, o princípio que você está pensando está errado. Ou seja, havia ali uma coparticipação do pensamento, né? É muito interessante. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Esses dois exemplos, né? Foi bem claro, né? O ruído para prevenir ele de continuar com aquele pensamento. Ficou bem claro. Né? E é incrível como Kardec fez aquela associação do tambor, né? Não, foi para despertar essa situação, depois que despertou, foi. Eu achei que essa parte é interessante, como você destacou, e Kardec bota aí, né? Que é sempre chamando atenção para a gente para alguma coisa. Nunca que eu ia pensar sobre isso. Uma vez o seu João falou para mim, mas os barulhos que ocorreram aqui, aí ele falou que estava chamando atenção para alguma coisa, ou era para me aumentar a fé, ou para mais alguém da minha casa ter mais procurar, né? Mas é muito interessante. Você nunca vai imaginar isso. Penso que é para te amedrontar mesmo. Né? Mas assim, por vezes o problema todo é porque o nosso psiquismo está prisioneiro, né? Há certas formas de interpretar a vida. A pessoa tem medo porque viu um filme de terror, de um psicopata doido lá que criou um filme, um conceito distorcido, todo mundo assistiu, e ele passou a governar o psiquismo de milhões e milhões a partir daquele filme. Mas em nenhum momento você parou para analisar que é um roteiro escrito por alguém que não entende do assunto, né? Quem trata um pouco sobre isso, né? Um filme que tratou um pouco sobre isso, de uma maneira que você fala assim, caramba, parece que o cara leu esse capítulo, esse item do Livro dos Médiuns. Foi aquele filme... Esqueci o nome do filme agora em português. Aquele, I See Dead People, eu vejo pessoas mortas e tal, que eu... Um garotinho... Esqueci o nome daquele filme. É o Sexto Sentido, né? Sexto Sentido, isso. É o Sexto Sentido, é isso Fiquei com o nome em inglês aqui da cabeça. O Sexto Sentido, parece até que o cara tava narrando... Ele leu esse trecho, né, porque o espírito pega e fala, mas ali, aquele cara que fez aquele filme era o espírito, só podia ser. Então, mas ele quis botar medo, ele quis botar um monte de problema, entendeu? Que o espírito agredia aquele médium fisicamente, entendeu? Ele criou situações muito, mas muito fora do contexto da realidade, entendeu?
complicado, entendeu? Ali Zélio, sim. Olha só, eu acho que foi quando eu fiz 18 a 19 anos, começou a acontecer umas coisas. Eu não entendi. Eu era de Umbanda, mas as pessoas não sabiam explicar o que acontecia. E me perturbava muito. Eu fiquei um bom tempo bem perturbada. Só melhorou tudo que eu sentia, essas coisas todas que incomodava muito, depois que eu entrei para o Galileia. Quer dizer, eu devo ter ficado uns 20, 30 anos, sei lá, com com essa perturbação. Aí, mas como assim? Eu era de centro, essas coisas todas. Então, ali, às vezes acalmava, mas de vez em quando aconteciam umas coisas que eu ficava apavorada. Quer dizer, talvez eu tinha que estudar, né? No caso, eu tinha que entender, conhecer o espiritismo, estudar, coisa e tal. Realmente, depois que eu fui para o espiritismo, melhorou. Mas acontecia coisas assustadoras. Eu morria de medo, entendeu? Por isso que quando você está falando, eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou nem conversar. Não vou, porque, gente, a pior coisa que tem é quando você não conhece, não sabe, e ninguém sabe explicar aquilo ali que está acontecendo contigo. É horrível. Eu passei coisas assim horríveis. Entendeu? É muito ruim. Então, temos que entender também que todas as outras religiões que trabalham com a parte mediúnica, muitos estão estudando espiritismo, tá? Estão estudando o livro dos médiuns, estão se inteirando. Só que ainda existe um grau... Sim, mas ainda existe um grau de... Como que eu posso dizer? Permite ainda que a vontade do comunicante seja muito além das necessidades. Por exemplo, o espírito é viciado em álcool. Aí você vai dar álcool para o corpo físico do médium para ele ter a sensação do álcool? Né? É igual você oferecer droga para quem é drogado. Você não pode fazer isso. Né? Uma vez um médium me perguntou isso. Pô, o que você acha de eu fumar um charuto no meio da reunião mediúnica? E olha a situação apertada, né? A pessoa perguntou para me botar numa saia justa de propósito. As pessoas não fazem perguntas assim, sem leviandade, né? Aí eu fiquei pensando, falei, olha, vocês não podem pensar que as outras pessoas que estão na mesa mediúnica não fumam? Os outros médios não fumam? E você vai estar afetando o organismo físico dos outros médios? Ele vai achar que você não quer fazer essa caridade com eles. Se você quer se submeter a alterar a constituição física do seu corpo físico para agradar um desencarnado, você quer fazer esse tipo de sacrifício, eu até entendo. Até respeito, compreendo. É uma coisa que você talvez sente falta. Você goste, não sei, talvez até você fume charuto em casa. Mas eu tô falando, e se a maioria da mesa ali, ninguém fuma, e aí? Você vai fazer o quê? Vai impor isso às outras pessoas? Porque todo mundo vai ficar naquela baforada de cigarro. Mas às vezes um médium quer dar vazão ao vício do desencarnado. Entendeu? Não pode, não faz sentido. Não há necessidade. Então, por exemplo, muitos que estão acostumados com a sequência afrodescendente, né, de usar manipulação de fluidos a partir da fumaça, né, criaram essa constituição mental que vai manipular fluidos a partir do fluido da fumaça. Né? Todo mundo sabe disso, né? A pessoa pega aquilo lá, dá uma charutada, draga aquilo lá para dentro do corpo e sopra em cima das pessoas para tratamento. A pessoa criou aquela identidade psíquica. Mas quem está fora do corpo físico pode auxiliar com esses recursos do passe somente com pensamento. Entendeu? Aí depois que todos... É uma espécie de mistificação. No futuro, todas as religiões vão ter mesa mediúnica igualzinho ao espiritismo. Já ocorre psicografia em grupos católicos. Já ocorre, por exemplo, psicofonia, meio alucinada, meio desproporcional, em vários outros grupos. Mas em outros grupos religiosos. Mas no final, todos eles vão buscar esse educar a parte
dessas mistificações, desses mitos, né? Dessas construções mentais que não tem nada a ver com nada com relação à indumentária daquela alma que está buscando trabalhar com Cristo. E trabalhar com objetivos lógicos. Vai conhecer o fluido universal, vai conhecer como é a constituição do espírito, a parte externa do espírito é feita de fluido universal. Vai começar a compreender isso tudo e vai ter uma visão diferente da mediunidade, né? Como algo natural promovido para exercer o bem mais puro possível, mais liberto de condições físicas, por exemplo, né? A pessoa vai ter que manifestar no seu íntimo, no seu coração, a bondade, a fraternidade, para que aquele fenômeno ocorra com mais naturalidade. Então tudo isso vai evoluir com o tempo. Agora, muitos desses grupos acabam criando vícios de uma mediunidade torturada. A mediunidade acaba sendo muito torturada. É dado um grau de permissividade, né, de permissível, de permitir que irmãos desencarnados queiram repetir ou vivenciar certos vícios e certos graus de repetição que não cabe mais ali, entendeu? Então, por vezes, se comunica lá no Centro Espírita de forma convencional. Se comunica, às vezes, pessoas que são indígenas, se comunicam pessoas que são do candomblé, que são de N ritualísticas, e a pessoa. E o médium fica numa situação até mesmo constrangedora, porque ele, às vezes, nem tem aquela integração psíquica 100%. Ele não concorda mais. Lembra daquela questão da comunicabilidade? Tem que haver uma concordância moral, uma concordância também de conceitos, né? Ele não está naquela conceituação mais, entendeu? Então fica até meio estranha a comunicação, mas ocorre. E por vezes ocorre para desconstruir esses princípios materiais, para fornecer ajuda, para trabalhar com o Cristo, né? Mas isso tudo se transforma com o tempo. É só dar tempo ao tempo. Tá bom? Agora, com relação às manifestações espontâneas, a gente não pode ter medo. Ocorreu. A sugestão das casas espíritas geralmente é essa. Busca um livro, lê uma página, faz uma prece. Porque às vezes tem muito mais a ver com o tumulto psíquico que nós estamos criando, tá? A maioria das vezes tem a ver conosco. É algo que nós estamos desenvolvendo de desequilíbrio, de zangação, estamos afetados, estamos alterados, não percebemos, estamos fazendo alguma coisa maquinalmente, distraídos e de má vontade, meio que zangado com o mundo. Aí, de repente, ocorre um fenômeno desse para a gente parar. Opa! Respira, calma, volta a engrenar a vida de uma forma mais consciente. É difícil, hein? Meu Deus, hein? Mas às vezes ocorre. Você vê como que a tolerância divina... Não. Como que a tolerância você divina está falando, a gente vivendo muito difícil, que manter equilíbrio, né? Gente, é muito difícil. Por isso que a espiritualidade superior permite que ocorra esses tipos de manifestações naturais para chamar a nossa atenção. Ei, peraí, você está até se maltratando. Você está tanto desgostosa da vida, então irrequieta que você está se maltratando. Para um pouco, alimenta a sua alma, respira com calma, né? Busca centralizar o que você descentralizou. E é natural, tá? Todos nós passamos por isso, inúmeras vezes, né? Então vamos lá, Ana, faz a prece pra gente, então? Sim. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todo esse amém. Possamos, Senhor, nos equilibrar mais, utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia e não esquecermos, Senhor, que todos nós somos médicos. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, damos por encerrada, então, pedimos para darmos por encerrada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Esse estudo.